Isso é muito interessante. Ele foi convocado a prestar depoimento, primeiro sobre esse episódio, que é a nossa manchete principal, que fala sobre a questão da fake news. Só que no mesmo dia, ele vai prestar esse depoimento junto com Michele Bolsonaro, Frederico Assef e Mauro Cid. Eles querem um depoimento simultâneo. Até vou abrir a reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, trazendo os detalhes a respeito disso. A Polícia Federal intimou os três, isso vai acontecer no dia 31 de agosto, e é sobre o caso das joias recebidas de autoridades estrangeiras. Ela quer ouvir, ao mesmo tempo, além do casal, Mauro Cid, o ajudante de ordens que está preso, o seu pai, o general da reserva Mauro Loureira Cid, e os advogados Frederico Assef e o advogado também Fábio Van Garten. E os assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati. Todos eles serão ouvidos simultaneamente nessa estratégia para tentar entender as versões, né, o Casarões, porque até agora foram várias versões publicamente. O Assef falou que foi lá e comprou o Rolex, mas era para o bem do Brasil. E tem toda essa expectativa. A professora Vera Lúcia já dá uma risada. Ele falou que é para o bem do Brasil, inclusive pediu dinheiro de volta. Acho que tem que ser ressarcido pelos cofres brasileiros, pelo bem à sociedade que ele fez. Mas aí é isso, um depoimento simultâneo. Será que vai conseguir esclarecer isso, o professor Casarões? Fabíola, eu estava assistindo recentemente aquela série Better Call Saul sobre o advogado, né, de traficante de drogas ali no Novo México, nos Estados Unidos, e era um advogado muito caricato, é uma série sobre isso. E aí o pessoal começou a fazer memes, né, colocando o Frederico Assef no lugar desse Saul Goodman, que é o advogado da série, mas eu tenho a sensação sempre de que a vida real é mais estranha que a ficção. E no caso, né, do roteirista desse Brasil dos últimos 4 anos e meio, esse roteirista é realmente muito criativo, de modo que várias e várias versões foram contadas e foram articuladas ao longo do tempo. Eu diria que o presidente Bolsonaro teve aí um longo período para poder alinhar, inclusive, essas versões com seus aliados, com seus ajudantes, com seus comparsas, né, nessas atividades criminosas. Então, a estratégia da Polícia Federal me parece muito correta, ainda que não resolva o grosso dos problemas relativos a essa articulação, na medida em que, certamente, essas pessoas estão o tempo inteiro conversando entre si e alinhando versões sobre o que aconteceu ao longo desse tempo, né, tanto com relação às joias, quanto com relação aos disparos de mensagens. O que fica claro aqui, pelo menos a julgar pelo que a polícia revelou nesses últimos dias, é que duas teses que apareceram de maneira muito clara ao longo dessa crise, né, que culminou no 8 de janeiro, elas não se sustentam. Primeira tese é a de que os empresários falavam sobre golpe nos grupos fechados de WhatsApp de maneira leviana, como um xiste, como uma brincadeira, porque foi essa a linha da defesa desses empresários quando o Alexandre de Moraes os intimou alguns meses atrás, né? A ideia de que eles não estavam ali, né, tramando um golpe, eles estavam ali repassando mensagens e dando joinha e fazendo qualquer tipo de referência aí a um golpe, mas mais como uma brincadeira do que propriamente como, né, uma articulação política de fato. Essa tese já me parece muito fraca a ponto de ser derrubada, né, pelo que a Polícia Federal já mostrou. E a segunda tese que claramente é derrubada é a de que o nosso ex-presidente, um tiozão do Zap autoproclamado, porque assim que o Bolsonaro se colocava como uma pessoa que ficava recebendo ali mensagens e repassando mensagens o tempo inteiro, como se de nada soubesse, fica claro agora que o Bolsonaro ativamente compartilhou mensagens com recados muito específicos a respeito do que ele esperava para as eleições, do que ele esperava com relação à reação da sociedade, e mesmo que não tenha sido o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, a disparar essas mensagens para o público mais amplo, ele criou uma rede, né, de construção dessas narrativas amparada por empresários. Isso, inclusive, vai ao encontro de tudo aquilo que a gente já vinha discutindo desde as eleições de 2018, momento em que o Bolsonaro foi acusado, inclusive levou-se formalmente, né, uma discussão ao TSE a respeito disso. Ele foi acusado de ter empresários pagando disparos de mensagens
para poder distorcer a opinião pública e, portanto, o resultado eleitoral de 2018. Então, já faz 4 anos e meio que a gente vem discutindo isso, mas agora as coisas ficam muito claras. Qual é a implicação disso? Acho que, num sentido geral, a professora Vera já colocou isso muito bem. A constatação cada vez mais óbvia de que existe uma articulação ampla que foi responsável pelo cometimento de vários tipos de crimes ao longo desses últimos anos. Crimes, como Josias falou, blindados pela segurança da impunidade, blindados pela presidência da República, crimes que foram cometidos muitas vezes de maneira intencional para que se levasse ao caos social e, portanto, ao golpe, e esses crimes vão ter que ser investigados não só pela natureza deles, mas a partir do tipo de articulação que foi constituída pelo presidente Bolsonaro, seus assessores, seus aliados, entre militares, entre empresários, entre pastores evangélicos, lideranças religiosas, entre influenciadores digitais, médicos na época da pandemia, que acabaram aderindo ali às narrativas. Então, existe toda uma rede de pessoas que se envolveram nesse processo e que vão ser investigadas, e o interessante disso é que, puxando a linha do novelo, talvez a gente encontre, né, as responsabilidades aí muito claras sobre o que aconteceu nos últimos anos e que culminou na tentativa de golpe no dia 8.